Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando do Carro. Já tem algum tempo que eu não gravo vídeos sobre a Jampi, então acumulei muitos assuntos, vou atualizar para vocês informações que podem ser importantes, quem sabe até esclarecedoras para você que tem ou pretende ter uma Jampi, tá certo? Então nós vamos falar sobre o valor do seguro. No meu caso, agora em 2023, renovei agora exatamente esta semana. Vamos falar então do valor do seguro, vou falar também do valor do IPVA, o IPVA de 2023, no caso desta minha Jampi Minibus. Vou falar também sobre a acessibilidade, porque eu coloquei agora um elevador na Jampi. Eu quero mostrar para vocês como ficou funcional, como atendeu bem a nossa necessidade. Vou falar também, apenas comentar sobre a questão das multas, aquelas multas que a gente fica em dúvida, será que é para veículo leve, para veículo pesado? Muitas pessoas fazem referências nos comentários sobre esta questão e vou atualizar também esta questão com vocês, segundo a minha experiência nas minhas viagens. Vou falar também sobre a manutenção. Eu fiz a revisão dos 40 mil quilômetros em março, então eu vou trazer para vocês o valor que eu gastei para fazer esta revisão de 40 mil quilômetros. Pode ser interessante para que você saiba, pelo menos tenha aí uma média, uma referência, melhor dizendo, sobre o valor de uma manutenção na Jampi. Também vou falar sobre a questão da regeneração do filtro de partículas, que eu observo que parece ser a maior queixa dos proprietários de veículos como Jampi, e eu tenho alguns esclarecimentos a fazer, até porque a minha experiência ela tem sido boa desde que eu aprendi a fazer a regeneração deste filtro de partículas. Eu vou dizer para vocês como é que se faz preventivamente, e no meu caso, então eu não tenho nenhum problema nesse sentido, e eu sei que as pessoas que têm problemas muitas vezes levam na concessionária e o preço para poder fazer uma substituição do sistema, alguma coisa nesse sentido, é bem salgado. Então acredito que fazendo a manutenção preventiva você pode se livrar aí de uma manutenção futuramente, tá ok? E também vou falar sobre o Arla 32, onde eu comprei agora, que eu acabei de comprar, acabei de reabastecer o tanque do Arla. Eu utilizei primeiramente o da BR, o Flua, e agora eu consegui comprar até num preço bem em conta e também de boa qualidade o da Shell. Vou mostrar para vocês também, e ao final vou falar também sobre o custo-benefício, um comentário, e sobre o conforto da Jampi nas nossas viagens e passeios, tá bom? E também no nosso uso diário. Bom, eu vou começar com a questão do seguro. Vamos lá? É muita coisa, é muita informação, e você veja aí o que é que realmente te interessa, tá ok? E você assiste apenas o que te interessa, tá? Se o vídeo ficar longo, mas você pode pular, você pode pausar, você pode dar stop, faça do jeito que você achar melhor, fique apenas com aquilo que interessa, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, sobre seguro. Bom, nós estamos com um problema atualmente, e eu acredito que não é só no caso da Jampi, no meu caso a Minibus, mas é um problema geral. O que aconteceu? Desde a pandemia, o valor dos automóveis ele disparou, o valor das peças também disparou, houve falta de diversos componentes e outras dificuldades que as próprias montadoras e as fábricas tiveram com relação a peças, e eu não sei explicar exatamente a razão, mas o fato é que valores de peças de reposição e de manutenção de veículos, né, de modo geral, eles começaram a afetar muito significativamente o valor dos seguros. Não apenas diretamente o valor do prêmio, o valor que você paga do seguro, mas o valor da franquia. Então, as seguradoras, para poder manter um valor mais acessível, eles fizeram o quê? Eles começaram a aumentar o valor das franquias. Então, franquias que eu pagava
Antes eu pagava em torno de R$ 2.000, inclusive na última renovação a minha franquia ela era, a primeira utilização ela seria inclusive sem cobrança. Hoje nós estamos aqui vivendo uma situação muito diferente. O valor, e quando o meu corretor ele me passou o valor da franquia, eu quase caí de costas, né? O que aconteceu? Então nós tivemos o preço do seguro do ano passado para este ano, inicialmente ele subiu pouco, não subiu muito. Eu tinha pagado, salvo engano, R$ 4.400 e na primeira cotação que eu fiz, ele então seria agora para esta renovação R$ 4.600 e poucos reais, o valor do seguro total. E eu vou mostrar para vocês quais eram as coberturas. As coberturas eram R$ 200.000 para terceiros, para danos materiais, né? Então, se você bater em algum outro veículo, há um limite que a seguradora vai se responsabilizar pelo dano causado a um terceiro, que é exatamente o dano material a terceiro. Então, eu estava com um valor de R$ 200.000. E também para a questão da integridade física de terceiros também, mais R$ 200.000. E outras coisas, assistência 24 horas completa, né? Aquela cobertura de faróis, de vidros, de retrovisores, normal. Então, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que das últimas renovações para agora, nós temos uma outra realidade, em que alguns veículos eles passaram de 200 e poucos mil reais para R$ 400.000, como é o caso, por exemplo, de um carro que tem muito aqui no bairro onde eu moro. E aqui nós temos uma pista que dá acesso ao bairro, é uma pista que ela tem aí aproximadamente aí uns 9 quilômetros passando pelo bairro, e nesta pista que a gente sempre anda por ela, nós temos uma quantidade muito grande de veículos de valores elevados. Então é muita SW4, aqui tem muito Volvo, né? E agora os Volvos, tem os Volvos elétricos, está aparecendo bastante BYD aqui também na nossa região, e sem contar os outros carros que tem também aqui pelo bairro, que a gente não encontra todas as vezes que a gente sai, mas eventualmente nós encontramos aí na pista. Então aqui tem todo tipo de veículo caro. Então aqui tem Mercedes-Benz, muitas BMWs, diversas, e até mesmo algumas Ferraris. Tem outros veículos que são igualmente importados e que são caríssimos. E eu não estou nem considerando estes casos. Esse eu até deixei de fora das minhas considerações, mas considerando aqui apenas os carros que são mais comuns da gente encontrar aí no dia a dia, né, do nosso trânsito aqui no dia a dia, como é o caso, por exemplo, do SW4, custa mais de R$ 400.000. A maioria dos Volvos estão aí nessa faixa de R$ 400.000. E eu comecei a perceber então que essa cobertura de R$ 200.000, ela de repente ela poderia ser insuficiente, até porque qualquer carro novo hoje, um SUV pequenininho, como é o caso de um Kicks, está custando 130, 140 mil reais, dependendo do modelo. Nós temos o HR-V também, que custa nessa faixa de preço aí, chegando alguns Hondas aí a quase 200 mil reais, 180 mil reais. Então é muito comum hoje você estar aí circulando juntamente com veículos muito caros. Que então, se antes, no período da pandemia, como a gente já vinha renovando esse seguro, eu venho com este seguro já desde antes da pandemia, que eu adquiri a minha Jampi, foi em maio de 2020, embora ela seja 2019, 2020, eu tirei ela da concessionária em maio de 2020. Então, de lá para cá, a realidade mudou. Eu paguei, na época, 120 mil reais na minha Jampi. E hoje eu estou vendo aí a Jampi, a minibus nem fabrica mais, mas a Vitré, que é aquela que vem sem os bancos internos, está custando em torno de 180 mil reais. Então, uma diferença considerável. E isso aconteceu com todos os carros. Então, nós contratávamos o seguro e víamos apenas renovando e renovando o seguro, sem considerar que o valor dos carros que estão circulando nos mesmos lugares onde a gente anda, agora eles têm um valor muito superior. Então, eu conversando com o meu corretor,
eu cheguei à conclusão de que seria o caso, sim, de reajustar este valor do seguro em relação a danos a terceiros, tá certo? E eu coloquei agora R$400 mil, considerando aí essa média de preços de carros que circulam muito aqui por onde eu circulo também. Porque, veja bem, um carro, não é num acidente, você vai sofrer um acidente e o carro vai dar perda total. Mas, se vocês observarem, por conta dos preços das peças que envolvem estes veículos, né, tem muita tecnologia embarcada. Então, às vezes uma batida ou um carro que tombe, né, que tombe, muitas vezes ele, mesmo sem ser aquele estrago, aquela batida de frente com um caminhão, você tem perda total. Eu tenho exemplos disso, de pessoas que sofreram acidentes que aparentemente não eram assim, o estrago não foi muito grande, mas devido ao valor da reposição das peças, a seguradora optou pela perda total do veículo. Então, quer dizer, a possibilidade ela não é inexistente. Por mais que seja difícil, logicamente nós não queremos utilizar seguros, nós não queremos que acidentes aconteçam, nós pagamos o seguro torcendo para não usar o seguro, né? Mas nós estamos considerando todas as possibilidades, porque nós vivemos nesse trânsito do dia a dia e fazemos o seguro para ter uma garantia de que em determinadas situações a gente consiga prosseguir com a nossa vida normalmente, sem ter que desfazer de nada, de algum patrimônio, para poder saldar algum prejuízo que nós tenhamos causado a terceiros. Bom, foi por isso. Eu vou mostrar agora para vocês, então, como ficou o seguro da Jampi, considerando isso que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o telefone do meu corretor. Eu conversei com ele, eu acredito que pode ter diversas situações, talvez que vocês gostariam de tirar dúvidas com o corretor. Eu conversei com ele, então nós combinamos o seguinte: quais as dúvidas e as curiosidades você tem em relação ao seu carro, em relação ao seguro, em relação a tudo isso que eu comentei com vocês agora, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a fazer um seguro de um veículo, deixe nos comentários e eu vou marcar um dia para fazermos uma live com o meu corretor de seguros para que ele possa tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu gravo com ele e a gente posta no canal tirando a sua dúvida sobre seguro, tá bom? E o telefone dele aqui também eu vou já passar para vocês, né? 61 é o prefixo de Brasília, 999-69-5954. É Marcos. Ele é o corretor que faz seguro para mim já em todos os meus carros já há muitos anos, há quase 30 anos. Então vamos lá. Nós temos aqui, vou mostrar para vocês as coberturas. Então aqui está aqui o veículo Citroën novo, Jampi, Minibus 1.6, turbo, o número da pólice, o vencimento 12 de setembro de 2024, tudo bem? Então tá certo aqui, a minha classe de bônus é 10, ou seja, eu já estou no limite, acredito que é o limite máximo de classe de bônus, de desconto. Então tem que considerar isso também. Eu tenho 55 anos, né? Eu sou de 1968, então já sou uma pessoa que tem mais idade e isso interfere no valor dos seguros, tá certo? No meu caso, por exemplo, eu tenho garagem em casa, eu tenho garagem no trabalho, todas estas coisas vão fazer diferença no valor do seu seguro, tá bom? Então, isso aqui é o seguro segundo o meu perfil, a minha idade, o fato de eu ter garagem em casa, o fato de eu ter garagem fechada no meu trabalho, né? Eu não estou fazendo faculdade, então todas estas coisas, essas variáveis, elas interferem no valor do seu seguro. Eu não tenho filhos menores de 26 anos de idade morando comigo ou que possam usar o carro, então também isso deve ser considerado. Aqui, olha, vocês vejam, então aqui considera-se 11 passageiros, no caso da Jampi, e o que mais que nós temos para aqui, olha só. Então, olha, o valor do seguro para colisão, incêndio, roubo e furto, R$ 3.124,88.
Ela vai, o valor do prêmio está sendo composto. Então, a primeira parte segurada é contra colisão, contra incêndio, contra roubo, contra furto, R$ 3.124,88. Vou passar o que é interessante para vocês. Então, morte, invalidez, né, as despesas médicos hospitalares. Então, eu tenho uma cobertura de R$ 10.000 por passageiro. E nós temos aqui, por conta disso, 85,27 agregando ao valor do seguro. Sobre danos materiais é o que eu falei para vocês. Nós colocamos aqui então R$ 400 mil, tanto para danos materiais para terceiros, como para danos corporais para terceiros. Ok? Então, tem aqui o valor de 4.305, mais os encargos, né? Aqui tem as coberturas, né? Assistência de 24 horas, vidros e retrovisores, aí você vai somando, né? Essas coberturas todas. Tivemos aqui, então, 4.656,77, mais, então, aqui esses valorzinhos de encargos financeiros aqui, o valor total do seguro ficou em R$ 5.000,44. Então, se você quer saber quanto é que fica o seguro, né, com este perfil, né, talvez o seu seja próximo, aproximado, aqui em Brasília, no meu caso, R$ 5.000, e isso considerando, eu vou mostrar para vocês aqui, que nós temos uma franquia, que o valor da franquia, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui, ó, o valor da franquia, R$ 6.974. Então, o valor do seguro, R$ 5.000. O valor da franquia, que é a parte que nós temos que arcar no caso de um acidente. Então, é R$ 6.974, ok? Então, esse valor ele pode ser dividido em até 6 vezes. No meu caso, eu optei por 4 vezes. Então, em relação ao seguro, pelo menos neste momento, era isso que eu tinha a passar para vocês. E eu estou aqui convidando você a colocar nos comentários todas as dúvidas que você gostaria de ver esclarecidas sobre seguro de automóveis, qualquer dúvida. E eu vou gravar uma live com o meu corretor, o Marcos, e ele vai então trazer as explicações. Ele é uma pessoa que já tem aí mais de 30 anos de experiência na área de seguros e pode falar também com você no caso das diversas regiões do Brasil, porque tem diferença, um seguro em Brasília, um seguro no Rio de Janeiro, um seguro em São Paulo, em outras localidades. Mas ele tem essa experiência porque ele faz seguros não só aqui em Brasília, tá ok? Esta era a primeira questão. Agora eu queria mostrar para vocês o IPVA. O IPVA da Jampi, a minibus, ela tem uma grande vantagem. Não sei porquê, mas deve ser algum tipo de incentivo para transporte de passageiros em Brasília, mas o valor, o percentual em cima do valor do veículo para a cobrança do IPVA aqui em Brasília, no caso da Jampi Minibus, que é considerado um micro-ônibus, é de apenas 1%. Então vejam, o valor que eu paguei de IPVA no ano de 2023, R$ 1.000, R$ 1.029, R$ 1.029,72. Então, esse foi o valor. Você tem que considerar aqui está, dá para ver aqui, é 1%. O valor que foi considerado foi, o valor do veículo foi R$ 114.414 e tive um desconto aqui de R$ 114, 10%, porque eu fiz o pagamento à vista do valor do seguro, eu achei que compensava, né, no caso. Então, só para que vocês tenham ideia, eu tenho outros carros, né, e o seguro mais barato o IPVA mais barato que eu tenho aqui em casa é da Jampi. Então, você tem que considerar isso. Se você vai usar um carro desse ou para passeio ou para trabalho, considere isso, o valor do seguro, o valor do IPVA e o valor da manutenção, que eu vou falar também com vocês ainda neste vídeo. Bom, eu fiz a revisão dos 40 mil quilômetros, o valor da revisão ficou em R$ 1.430. R$ 1.430 a revisão de 40 mil quilômetros da Jampi Minibus. Então, eu queria mostrar a nota para vocês, até para mostrar o que foi feito nesta revisão, mas infelizmente a Citroën, desde março que eu fiz essa revisão em março,
eu venho pedindo a nota fiscal, eles não me deram a nota fiscal na hora, então nós vamos encaminhar por e-mail. Não enviaram, e eu voltei depois para fazer, inclusive, aqueles, tem alguns recalls, né, que eles nos chamaram para fazer. Tem o recall parece que da mangueira do combustível, que eles trocam, tem o recall que eles verificam a questão da correia dentada, que eu me lembro, são esses dois que foram feitos, e fui outras vezes à concessionária por conta desse recall, sempre cobrava a minha nota fiscal, e eles nunca enviaram. E hoje, antes de gravar este vídeo, eu voltei a ligar na concessionária, pedi novamente a nota fiscal. A pessoa que me atendeu falou: não, olha só, vou passar aqui para a pessoa lá da recepção lá e ele vai enviar. E também não enviou. Então, só sei o valor, R$ 1.430. Infelizmente, a Citroën está devendo neste quesito aí. É uma dificuldade. Eu já deveria sair da concessionária com a nota fiscal. É o que eu penso. E aí você ficar pedindo e cobrando e não receber a nota fiscal. Então, essa seria a única crítica que eu teria a fazer. Em relação ao serviço, o serviço muito bom, o atendimento muito bom ali na Citroën, aqui em Brasília. No CIA, eu tenho sido atendido no CIA, não tenho nada a reclamar, sempre fui bem atendido. Tive um único problema com essa Jampi nesses 40 mil quilômetros, que foi exatamente o mesmo problema que todas as pessoas reclamam, mas eu tive exatamente porque eu não sabia o que eu sei hoje. Então o que acontece? Primeiramente, a Jampi ela não vem com o tanque de ar lá completo, com os 20 litros que cabe ali no tanque. Então o que acontece? Eles devem colocar só um pouquinho, talvez ali uns 4 litros, e eu comprei o carro e eu saí para viajar, e na viagem já acendeu a luz acusando ali que tinha que completar aquele conteúdo. Naquela época eu nem sabia o que era a Arla 32, eu não sabia o que era esse sistema de redução de poluentes, não conhecia nada. Para mim, eu ia levar o carro na revisão e tudo seria colocado dentro dos conformes. Então, quando eu estava viajando e aquela luzinha acendeu, a luzinha AdBlue, eu nem sabia o que era aquilo, e quando eu fui chegar em casa que eu fui consultar. Só que aí a luz já estava acesa, eu não consegui, eu não sabia como resolvia, levei na concessionária. A concessionária, então, fez o que eles chamam de uma regeneração forçada, onde eles eu completei, eu coloquei, inicialmente eu tinha comprado aquele Flua da Petrobras, que está muito caro, não sei porque ele é tão caro assim, está custando em torno aí de R$ 150, um galão de 20 litros do Flua da Petrobras. Mas levei na concessionária, fizeram a regeneração forçada e a luzinha apagou e eu completei ali o tanque de Arla e nunca mais tive problema. Por quê? Então, nessa ocasião eu fui orientado a fazer o seguinte: a regeneração preventiva. A autorregeneração preventiva. Como é que eles me orientaram? Olha, você vai rodar em torno de 20 minutos com o carro aí, com um giro em torno aí entre 2.000 e 2.500 rotações, nessa faixa, para o motor estar quente, na temperatura ideal, de funcionamento, 90 graus. Você roda em torno de 20 minutos constante, e nestes 20 minutos com o motor quente e com ali o sistema também aquecido, com essa rotação mais elevada um pouquinho, talvez você tenha que andar aí de quarta marcha, para poder subir bem um pouquinho mais o giro. Eu andando aqui, eu ando de quinta marcha, eu tenho um espaço bom de quinta marcha, dá uns 2.000 giros. E aí o que acontece? Fazendo este procedimento, você vai estar sempre mantendo o sistema limpo. O sistema limpo, ou seja, não vai dar travamento, não vai dar entupimento, não vai dar problema e não vai estragar o sistema. Então, depois que eu comecei a fazer isso, completo o Arla, faço a regeneração, faço de vez em quando, faço a regeneração, que aqui nós temos aqui um eixão, como eu falei, eu tenho aqui uma pista aqui no meu bairro, que dá para poder circular bastante tempo, uns 8 km, mais um eixão que dá mais uns 6 km. Então, nesse trecho eu consigo fazer a regeneração tranquilamente, sem nenhum problema, e andando inclusive na velocidade da via. Porque para você andar essa rotação aí, basta você estar a 70 km por hora,
né? Ou se a pista for de 60%, você anda de quarta marcha e você vai ter condições de em 20 minutos estar com o seu sistema sendo regenerado. E fazendo isso, eu acredito que você não vai ter problema com o sistema. O que eu acho que pode estar acontecendo com muitas pessoas é exatamente isso. Usa o carro para trabalhar, trajetos pequenos, né? Muitas vezes não consegue ficar 20 minutos andando com o carro sem parar, assim, numa velocidade constante, e o sistema não é regenerado. E por isso acaba dando tantos problemas. Acredito que seja isso, né? É o que eu posso falar para vocês até este momento. É lógico que ainda tenho muito que rodar neste carro. Futuramente eu posso trazer novas informações, mas até aqui, tirando a primeira vez, logo de cara, quando eu comprei o carro, que essa luzinha acendeu e eu tive que levar o carro na concessionária, eu nunca mais tive nenhum tipo de problema com a Jampi. É apenas o uso e apenas as revisões. Ali eu faço ela uma vez por ano, porque eu não chego a rodar 20 mil quilômetros, né, para revisão. Então eu acabo rodando 10 mil por ano aí. Então uma vez por ano eu faço a revisão e até agora nunca mais tive problema com esse sistema de regeneração de partículas. Se você quiser mais informações, eu tenho um vídeo gravado sobre essa questão, explicando o que é esse sistema de redução de poluentes, que hoje praticamente esses carros a diesel, caminhões, todos têm que vir com ele para poder diminuir a emissão de poluentes na atmosfera, ok? Então, essa é a questão da manutenção. Então, R$ 1.430 o valor da revisão. E o Arla, eu olhei lá no site da Shell, aí tem os locais que vende o Arla 32. Eu consegui aqui, bem até próximo da minha casa, um posto que vende o Arla 32. Eu paguei R$ 110 no galão, né? Paguei R$ 110 no galão de 20 litros, que dá para eu usar aí, né, por mais 20 mil quilômetros. Ou seja, você gasta R$ 110, roda aí 20 mil quilômetros com um galão, tá bom? E eu não deixo mais o nível baixar ao ponto de acender a luz. Eu sempre completo antes. Então, eu gastou um pouquinho lá, eu já completo e nunca mais tive nenhum problema. Então, a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês é a questão da acessibilidade. Aqui nós temos a rampa de acessibilidade. Ficou muito prático para mim, porque eu tenho uma filha que é cadeirante. Então, o elevador desce, sobe, deixa eu ver aqui como que ficou por dentro. São 8 pessoas, mais a minha filha cadeirante, ao todo 9 pessoas. Eu ainda posso levar na Jampi, mesmo tendo usado todo esse espaço aqui para o elevador, tá certo? Então, vejam só como ficou aqui por dentro. Não sei se dá para ver bem aí, mas já dá para ter uma ideia, não é? De como ficou. Aí a minha filha com a cadeira de roda, com bastante espaço, com as travas. Aqui, ó, é a rampa de acessibilidade funcionando, tá vendo? Eu já mostro para vocês aqui. Paulo Adaptações foi quem instalou para mim. Esse equipamento é importado. Se alguém tem curiosidade de saber o preço, instalado ele ficou em 20 mil reais, tá certo? E o próprio Paulo também ajustou os bancos, fez toda a instalação, colocou o cinto de segurança, então ficou tudo direitinho, funcionando muito bem, muito prático pra gente, tá certo? Esse aí foi o primeiro dia, ele estava ensinando a gente a usar essa rampa, né? Então, vejam aí, né? Aí a Rebeca ficou bem acomodada, tá certo? Bem do ladinho dos bancos, então não tampou a visão dela, ela tem a mesma visão que os outros passageiros têm. É um carro que ele atende para o caso de pessoas que ou têm uma necessidade especial, como é o meu caso, ou pessoas que vão fazer transporte de passageiros e também quer estender o transporte para cadeirantes, que é uma coisa bastante interessante. Eu sei que há muitas pessoas que há necessidades, muitas vezes, de fazerem consultas médicas, irem a hospitais ou mesmo sair para fazer algum passeio e precisam muitas vezes de um carro que leve a família e leve também um cadeirante. Então, a Jampi, ela é um excelente carro neste caso também, pelo menos no meu caso, a rampa deu certinho, encaixou direitinho, foi um serviço feito por Paulo Adaptações aqui em Brasília. A outra coisa que eu queria comentar com vocês
é sobre a questão das multas. Então, o que acontece? Eu vou falar da experiência que eu tenho. Eu circulo pelo menos 1 ou 2 vezes por ano aqui nas estradas de Goiás, nas estradas de São Paulo, nas rodovias de São Paulo, nas rodovias do Rio de Janeiro, nas rodovias de Minas Gerais. Então, Goiás, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro são locais que eu tenho sempre trafegado. Tenho circulado normalmente com a Jampi com velocidade de carro de passeio, que é o uso que eu faço como carro de passeio. E nessas rodovias eu tenho circulado mesmo com aqueles controladores de velocidade fixos. Eu tenho passado em velocidades de veículos de passeio e não tenho levado nenhuma multa, tá certo? Então esta é a experiência que eu tenho. Se isso vier a mudar, pode mudar a qualquer tempo. Então, de toda forma, é bom que você fique sempre atento a isso. Como é que eu faço? Cada viagem que eu faço, quando eu volto, né, nós temos aquele aplicativo, eu consulto se não há multas, né, se não chegou multas, e também no caso de São Paulo, você pode entrar no DR de São Paulo e você consulta se houve alguma multa na sua viagem. No meu caso, nunca mais tive multas, somente aquelas das entradas do pedágio mesmo, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês aqui então, vou ver aqui a quilometragem que o carro. Então aqui está. Vejam só, então hoje eu estou com 42.558 quilômetros e vocês podem ver aqui, ó, 18,1 km com litro. Esse número de 18,1, quando você vai no posto abastecer, ele cai aí em torno aí de 1 km por litro. Então, na verdade, se eu fosse abastecer ela hoje, ela estaria fazendo aí em torno aí de 16,5 para 17 km com litro. Ela fazia mais antes. Por que ela diminuiu? Porque depois que eu instalei a rampa, essa rampa de acessibilidade, esse elevador, eu passei a usar mais o carro aqui na cidade, em trajetos mais curtos. Então antes, se eu usava em trajetos mais longos, ela fazia 18 quilômetros tranquilamente comigo usando aí, né? Indo para o trabalho, um trânsito até mais livre. E agora, com a rampa, a gente passou a usar em trânsitos mais, em lugares mais pertos, né? Que você vai aqui, para, e toda hora para, e começa e para. Então ela caiu. Ela está fazendo agora, né? Agora está até bom aí marcando os 18, mas a média, em média agora eu tenho conseguido fazer aí entre 15 e 16 km com litro, rodando aí desta forma que eu estou falando. Agora mais dentro de cidade, né? Com mais trajetos mais curtos. Mesmo assim, tem sido um carro bastante econômico para o peso, para o conforto e a quantidade de passageiros que a gente pode transportar. A questão do conforto é o seguinte: para um motorista é o mesmo que estar dirigindo um carro pequeno. É um carro que tem a direção muito leve, o câmbio é muito leve, a embreagem é leve, a posição de dirigir é a posição de um carro de passeio. Então você fica acomodado como se estivesse num carro de passeio. Então eu rodo aqui como se estivesse andando no Kwid, no meu Kwid, né? A diferença é só a dimensão, mas em termos de uso do carro, de conforto, os passageiros também ficam bem acomodados. É um carro muito silencioso, desenvolve super bem, é econômico. E aí você tem os prós, né, que eu quero dizer para vocês. Então você tem um IPVA, que no meu caso, que é minibus, né, eu não sei a Vitre como é que seria, mas no meu caso, que é minibus, é 1%, então eu tenho um IPVA barato. O seguro não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros, tá certo? Se você for comparar até com outros veículos. Então, você tem que considerar isso. Tem a manutenção, que é essa aí, a única coisa que eu fiz foi a revisão, né, na concessionária, R$ 1.400. Então, eu acredito que seja, no meu ponto de vista, um ótimo custo-benefício você ter um carro desses, tá bom? Agora, é um carro que tem peças também de manutenção caras, tem peças de manutenção muito caras. Então, num dia, isso agora é lógico, se quando você der a manutenção, de repente você já usufruiu bastante do carro, já aproveitou bastante do carro. Se você trabalha, ele já rendeu muito para você. Porque eu vou mostrar para vocês, teve uma pessoa que fez um comentário no canal e o comentário dele foi o seguinte. Vejam só, eu achei bem interessante e quero passar aqui para vocês. Ele disse o seguinte: tenho uma Jampi faz 3 anos. A lâmpada do farol está queimando porque o chicote do farol está com mau contato.
O valor desse chicote é R$12.000. Então, o valor do chicote do farol, né, que leva ali, acho que do painel ali até o farol. Então, esse chicote custa R$12.000. Eu não sei exatamente como é que é isso, tá? Como é que é esse chicote. E aí ele diz o seguinte, e não vendem somente o conector do chicote, ou seja, tem que comprar o chicote todo e é R$12.000. Bom, mas, lógico, por dever de justiça, eu tive que fazer algumas perguntas aqui ao nosso amigo, mas ele não respondeu, infelizmente. E a pergunta que eu fiz a ele foi o seguinte, olha, muito bom esse relato. É muito bom a gente saber que um chicote custa R$12.000 um carro desse, porque eventualmente você está usando para o trabalho e uma hora, se precisar de uma manutenção dessa, você já tem que estar preparado para isso, né? Eu acredito que vai aparecer muita gente aí que vai fazer esse chicote ou que vai fazer esse conector. Mas enfim, lá na concessionária esse é o preço. Mas aí eu avisei a ele, ó, pretendo gravar um vídeo essa semana e vou apresentar esta informação aos seguidores do canal. É sempre bom sabermos os prós e os contras. No meu caso, já rodei pouco mais de 40.000 km e não tive nenhum problema, exceto quando deixei o tanque do Arla chegar no limite mínimo. Fora isso, tem sido um carro excelente, de excelente custo-benefício para mim. Aí eu pedi a ele que me mandasse mais informações sobre essa questão do carro dele, né? Isso acontece normalmente com outros carros ou foi apenas um caso em, sei lá, né, em 1000, não sabemos, né? Aí eu pedi a ele, se você puder nos ajudar com mais informações, diga-nos qual, né, onde você mora, qual a quilometragem da sua Jampi, porque veja bem, em 3 anos a minha está com 40.000 km, mas outra pessoa poderia estar aí com 100.000 km, uma pessoa que trabalha poderia estar até com 150.000 km. Então, com qual quilometragem ele teve esse problema? E eu perguntei, qual é o tipo de uso que faz do carro? É um uso de passeio? É um uso comercial? Né? É um motorista? E mais, né? Eu perguntei a ele, né, se ele chegou a usar as lâmpadas diferentes ou sempre usou as lâmpadas originais. Porque eu cheguei, logo no começo eu coloquei uma lâmpada Philips que ela iluminava mais, mas ela queima muito rápido. E aí eu troquei e voltei para a lâmpada normal e não tive problemas. Não? Então a lâmpada queimou porque realmente chegou no fim da vida útil dela, né? Então eu não tive problema de lâmpadas queimando. A original não queima, né? Pelo menos no meu caso, né? Aí eu perguntei a ele também, diga-nos também se o uso do carro é urbano, é um uso em estrada, né? Inclui estrada de terra, anda em estrada de chão com o carro, né? Ou é um uso misto, usa em estrada de chão, usa na cidade, usa na estrada. Então é bom a gente saber essas coisas, porque isso aí faz diferença, né? Então para a gente poder fazer uma avaliação, bom, é caro, realmente é um absurdo, um chicote custa R$12.000, mas é uma questão pontual, é um problema recorrente, acontece sempre, ou é porque o uso é diferente, eu não sei dizer, tá bom? Mas eu estou trazendo a informação para que você, se você pretende ter uma Jampi, gostou do carro, está avaliando aí a possibilidade de ter, ou para passeio, ou para trabalho, que você saiba de tudo isso, tá bom? Então é isso aí, como eu falei, um vídeo mais longo, assista apenas a parte que te interessar, né? E eu vou gravar a live em relação ao seguro. Se você tem dúvidas em relação a seguro de veículos, seja qual for, deixa aí nos comentários e eu vou marcar um dia para poder esclarecer essas dúvidas com o meu corretor, tá ok? É isso aí, eu espero que essas informações sejam úteis para você e que, se você tem uma Jampi, né, que ela esteja te servindo bem. Se você pretende comprar, que você avalie todas essas questões que eu estou trazendo para vocês, mas eu desejo que seja um bom carro para você, como tem sido para mim, ok? É isso aí, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.